Boa noite. O recente leilão de estradas federais para iniciativa privada acabou não tendo interessados para a concessão do trecho da BR-262 entre Minas Gerais e Espírito Santo. Nas ferrovias, o primeiro leilão em setembro atraiu concorrentes apenas em uma das duas concessões oferecidas pelo governo federal. Dentre as críticas feitas ao processo de concessões do governo, estão aí uma suposta baixa taxa interna de retorno para os investidores, além de outras variáveis financeiras. Esse baixo interesse acendeu uma luz amarela nas propostas do governo federal, montadas para transferir à iniciativa privada a realização de grandes projetos de infraestrutura necessários para melhorar a atividade econômica no país. Para debater os erros e os acertos dos projetos de concessão e para combater as deficiências em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, o programa Brasilianas.org conta hoje com a participação do doutor em Direito pela USP, André Castro Carvalho, do professor da Escola Politécnica da USP, Jorge Leal Medeiros, e no Rio, nosso convidado é o diretor executivo do portal T1 de Logística e Transportes, José Augusto Valente. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que irá selecionar as perguntas encaminhadas pelo portal www.brasilianas.org. Antes de começar o debate, acompanhe a entrevista que fizemos com o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União em relação aos últimos editais publicados para concessão de ferrovias. A nossa dúvida do Tribunal de Contas da União é se o governo vai propor concessão ou parceria público-privada. Diante dessa dúvida, nós conversamos recentemente com a chefe da Casa Civil para que nos mande a decisão final de qual é a proposta do governo em relação a esta situação de ser parceria público-privada ou concessão. Ou, se for concessão, tem que ter uma medida provisória que dê estabilidade, que dê proteção para que essa concessão aconteça. O que está acontecendo é que existe dúvida dos investidores em muitas dessas obras pelo fato de não estar claro o modelo. Portanto, eu espero que o governo esclareça o modelo para que a gente possa tomar a decisão no Tribunal de Contas da União. Nós estamos procurando ajudar o governo, nós tivemos já várias audiências com o governo, com os nossos técnicos, para orientar qual é o melhor encaminhamento. Mas claro que a bola está com o governo, é ele que toma a decisão final. André, já que envolve uma questão de direito, eu queria que você explicasse primeiro por que essa confusão entre concessão, parceria público-privada, onde que está essa confusão e quais os reflexos nesses leilões. Bom, primeiramente, boa noite, Nassif, obrigado pelo convite. Eu acho que a questão de fundo, quando a gente vai tentar entender se o modelo deve ser concessão ou se deve ser PPP, que nada mais é que uma concessão patrocinada ou subsidiada, é justamente o grau de envolvimento do Estado na assunção de riscos, se ele quer realmente fazer parte desse projeto ou não. Quer dizer, para o Estado correr risco tem que ser PPP, é isso? Exatamente. Parceria público-privada. Uhum. Caso contrário, ele transfere o risco para o particular e faz via concessão comum e aí é remunerado via tarifa ou as receitas acessórias. Então, só para deixar claro para o telespectador, na concessão comum ele faz o leilão da menor tarifa, o privado se compromete com um conjunto de investimentos, aposta no movimento futuro e corre todos os riscos. E na parceria público-privada, para reduzir custos, eventualmente de tarifas e tudo mais, o governo banca parte do risco. Exatamente. Por exemplo, no caso de rodovias, ele poderia bancar o risco de tráfego. Se eventualmente isso for um fator que afugente investidores, ele poderia, por meio de algum tipo de subsídio, de contraprestação, reduzir o montante que o investidor deve dar inicialmente. Agora, qual a confusão que está ocorrendo? A gente sempre fez uma brincadeira no mundo jurídico que estava virando um ornitorrinco o projeto, no sentido de que tinha pata e focinho de um bicho e cauda de outro. Você não pode ter dentro da legislação brasileira mecanismos de PPPs em concessão comum e vice-versa. Então, essa que é a preocupação do ministro, é justamente de editar uma medida provisória, é que isso possa dar segurança jurídica aos investidores. E até os leilões é possível que ocorra isso e clareie a cabeça dos investidores? A alternativa mais fácil seria que o projeto virasse uma PPP, inclusive é o que se defende no setor. O problema da PPP é que ela passa para o comitê gestor e isso acaba atrasando um pouco o procedimento. Então, talvez a MP seja uma saída mais rápida nesse sentido. Tá. Eu vou perguntar para o professor Jorge Eduardo Leal Medeiros, como que você está vendo essa questão do governo transferir, digamos, através de PPP ou de concessões, a maneira como estão sendo montadas essas licitações hoje em dia? Eu acho que o governo tem que fazer isso daqui pelo fato de que ele não tem mais condição de fazer os investimentos que são necessários.
o gasto do governo com folhas, etc., investimentos, tem sido muito pouco, então ele está transferindo. Nós estamos vendo a parte aeroportuária, que eu conheço bem, nós estamos esperando há 13 anos, esperamos 13 anos para você ter um novo aeroporto, um novo terminal no aeroporto de São Paulo, que começou em 2000, 2013 começou a ser feito após a concessão. Nós estamos vendo investimentos em Viracopos, em Brasília, etc., mas nós só vimos isso acontecer depois de uma concessão. Então, eu acho que na parte aeroportuária é fundamental que essa concessão seja feita, o PPP, enfim, estamos fazendo concessão especificamente. Nós vamos ter mais 2 concessões agora e é a maneira de você atender as demandas que são muito altas. Você acredita que, do ponto de vista dos investidores e das empresas, vai haver competição nessa parte de portos e aeroportos? Eu acho que sim. Nós tivemos uma competição agora na primeira. Você não podia pegar 2 aeroportos. Nós vamos ter uma segunda rodada de concessões agora com Galeão e Confins. E nós espero eu ao menos, que haja uma limitação à participação dos atuais concessionários nesses 2 novos aqui, porque senão não vai estimular a competição. Então, isso que eu queria ver uma coisa com você, Jorge. É o seguinte, você tem de um lado o pessoal que defende que tem que ter competição. A competição é maneira, efetivamente. De outro lado, você tem dúvidas que surgem quando você pulveriza, digamos, as licitações, sobre a capacidade financeira ou operacional dos vencedores de licitação. Até agora, o que você tem observado é que o pessoal que venceu as licitações tem plenas condições aí de levar adiante os seus projetos? Tem, e eu acho que a maneira como foram feitas as concessões, o governo pode se assegurar disso, como poderá se assegurar nessa próxima rodada. A grande restrição, o grande cuidado que tem que ter é que, se por acaso você permitir a participação dos mesmos grupos nos futuros, você vai eliminar a competição, não no sentido de quem quer embarcar no Rio, embarca no Rio, quem quer embarcar em São Paulo, embarca em São Paulo. Mas se você permitir uma competição de hubs, você distribuir tráfego, atrair tráfego, distribuir tráfego do Rio de Janeiro e de São Paulo, você tem uma competição efetivamente que vai resultar em benefício para o usuário. Inclusive competição do ponto de vista das companhias, acabando com o duopólio aí nas companhias aéreas. Eu acho que aí já fica um pouco mais difícil, mas enfim, você estimula isso daqui. Por exemplo, nós vamos observar em São Paulo, por terem concessionários distintos entre Viracopos e Guarulhos, nós vamos observar uma competição. Efetivamente, o que eu acho que é altamente saudável para o usuário. Sim. Bom, eu participei recentemente lá em Brasília de um seminário que estava presente o André e estava presente o José Augusto Valente. O José Augusto Valente foi muito enfático lá ao dizer que essa história de apagão logístico é uma conversa para boi dormir, apresentando alguns números bem impressionantes e mencionando um trabalho que foi feito já lá atrás de levantamento de fluxos de cargas, que tem servido de base para todos os estudos. José Augusto, eu queria que você repetisse de novo aquele seu raciocínio sobre a crítica ao conceito de apagão logístico. Boa noite, Nassif, boa noite os demais participantes que estão aí em São Paulo. Eu estou aqui num clima um pouco mais frio, porque estou sozinho, mas vamos tentar colocar um molho aí nessa discussão. Eu fui secretário de Política Nacional de Transportes e tive a felicidade de poder realizar talvez o primeiro Plano Nacional de Logística e Transportes que o país teve. Ele foi realizado no 2006, 2007, pelo pessoal da FIP, da USP e da Logit. E, fora isso, houve uma intensa participação dos empresários da indústria, do comércio, das universidades, prefeituras, governos de estado. E esse Plano Nacional de Logística e Transporte, que foi agora atualizado em 2010, ele serviu de base para o PAC. Então, ele aponta, ele dá indicação de uma série de investimentos a serem feitos pela União, por estados, eventualmente por prefeitura e pela iniciativa privada. Quer dizer, os valores que tem ali não são recursos exclusivamente da União. E isso serviu, então, de base para o PAC e agora, com as atualizações, vai continuar servindo para os PPAs e coisa desse tipo, né? Agora, com relação à questão do apagão logístico, é o seguinte, desde 2003 que se diz que vai ter um apagão logístico. E se dizia o seguinte, que se não forem feitos investimentos nas estradas, nos portos,
nas ferrovias, que o Brasil vai travar, o comércio exterior brasileiro iria travar. Pois bem, um primeiro número que a gente tem que falar é o seguinte: em 2002, o comércio exterior brasileiro era de 100 bilhões de dólares. Em 2011, portanto, 10 anos depois, foi para 480 bilhões de dólares. Um crescimento, cresceu 5 vezes o comércio exterior brasileiro. E para perplexidade de muitos, no período 2009, entre 2009 e 2010, depois de 2010 e 2011, o comércio exterior brasileiro, a taxa de crescimento do comércio exterior brasileiro foi maior do que da China, da Rússia, do Japão, foi o dobro dos Estados Unidos e foi o triplo da Alemanha. Então, a questão é a seguinte: o comércio exterior, ele exige não só o porto, quer dizer, não é só o porto que providencia a importação e a exportação. Então, os produtos, eles têm que vir do interior do país por ferrovias ou por rodovias, destinados ao porto, né? E os produtos que são importados, eles chegam no porto e depois vão para seus destinos através de rodovias e ferrovias. Então, utilizando esse indicador, eu faço uma afirmação de que não existiu apagão logístico. O que se pode dizer, e isso para qualquer país, para os Estados Unidos, para a China, para qualquer país da Europa, é que o sistema logístico de um país ele sempre pode melhorar. Quer dizer, os tempos podem ser reduzidos, os custos podem ser reduzidos, o número de acidentes pode ser reduzido. Então, quer dizer, a eficiência dos sistemas, ela sempre pode ser maior do que é hoje. Agora, dizer que um país que teve seu comércio exterior aumentado em 5 vezes, em 10 anos, e nesse período que eu falei, de 2009 a 2011, maior do que quase todos os países, os grandes, o que acontece? Isso não nos permite dizer que existe um apagão, porque apagão é outra coisa. E aqueles indicadores que são utilizados como filas de caminhões, navios esperando na Bahia, custo de contêiner bem maior do que, do que em outros lugares, isso tudo é facilmente refutado. A questão dos caminhões tem a ver com um déficit de silagem, né? O Brasil produz 80 milhões de toneladas de grãos e só tem 40 milhões de capacidade de armazenamento. Nos Estados Unidos, a capacidade de armazenamento é praticamente o quíntuplo da produção. E esse déficit de armazenamento faz com que os embarcadores transformem os caminhões em silos ambulantes. E aí eles vão em direção aos portos sem terem autorização para isso. O governador Requião, lá atrás, quando ainda era governador, ele criou um agendamento para caminhões e praticamente acabou com aquelas filas. Então, o caminhão não saía mais da origem em direção ao porto se não tivesse garantia de que ia poder descarregar ou embarcar aquele produto. Santos demorou a fazer, mas agora parece que já está fazendo. Então, no ano que vem não ocorrerá também mais fila de caminhão. E quanto às filas de navio, tem a ver com um bom problema. Ela ocorreu principalmente na quebra da safra de açúcar nos principais países, o que levou aos países importadores de açúcar a mandarem os navios vinham para cá sem saber se iam ficar 1 semana, 2 semanas, ou 3 semanas, ou 4, esperando para atracar e embarcar o seu produto. Porque para eles era mais importante ter o produto do que chegar na hora certa e não enfrentar a fila. Tá, então, quer dizer, esses elementos são elementos falsos daquilo que se falou de apagão. Tá, e tem a questão das rodovias, mas eu já falei demais, vai ficar para o próximo momento que eu também vou questionar o apagão rodoviário. Uma bela provocação aí, Valente. Eu queria ver com o Jorge, você concorda com essa visão do Valente sobre... Em parte, eu acho que ele falou que há problema de silagem. Para mim, logística envolve transporte e armazenamento. Então, se há um problema de silagem, há um problema de logística de fato. Eu tenho certeza que, como ele falou, quer dizer, quintuplicou a demanda
atendemos 5 vezes a demanda de 2000 para 2012, mais ou menos, 2010 para 2012, perfeito. Agora eu acho que nós poderíamos ter sido melhor. Como ele falou, podemos sempre melhorar? Certamente podemos, mas talvez nós tenhamos perdido algo nesse período em que nós tivemos problema de silagem, as filas de caminhão. Você pode não ver a fila de caminhão no porto, mas o caminhão está sendo o silo parado nos entrepostos anteriores ao porto. Então, mas é estranho que até uns 10 anos atrás você já tinha, com os sistemas de internet, programas e tudo, você tinha todo um processo de planejamento. Eu lembro uma vez uma ferrovia, num seminário aqui, o sujeito mostrava, olha, você tem todo o processo, o caminhão ele sai de tal lugar, vai para tal lugar, você tem o avulso que traz. Quer dizer, esses avanços da telemática não ajudaram em nada nessa racionalização? Eles estão sendo muito utilizados agora. Mas, como ele falou, usou-se no Paraná e está se usando em Santos agora. Está se atendendo. Mas a silagem, fazer a silagem em caminhão, certamente é mais caro do que fazer em silo. Tá. Esse Plano Nacional de Agricultura agora, pela primeira vez, acho que contemplou aí essa questão de silagem de uma forma mais ampla. Né? Eu queria ver com o André. André, o quadro que se tem aqui é um quadro desse crescimento quase explosivo aí do comércio exterior. Como que as concessionárias ou como que os candidatos a investimento veem essa demanda? Essa demanda é uma demanda que ela pode ser monetizada facilmente ou depende muito desses projetos de outras obras complementares que impedem que você calcule cada plano em si? No caso de rodovias, eu acho que essa demanda por logística e transporte das commodities ela é vista de forma positiva, evidentemente. O prazo dos contratos, em geral, gira em torno de 25 a 35 anos, não dá para esperar que isso seja uma constante durante esse período. Só para entender uma coisa, nesses planos de negócio você tem o pedágio, você tem a exploração das estradas também? No plano de negócios? O plano de negócios, na verdade, que o modelo federal mudou um pouco agora de análise. Mas o plano de negócios, em geral, você tem que ter suas expectativas de receita durante esse período e que vai realmente te dar aquela taxa de retorno. Eu sei, mas é só o tráfego e o pedágio ou a questão dos restaurantes, postos? Não, sem dúvida. Do lado, fibra de cabo? Sim, fibra ótica. Você tem as receitas acessórias e acho que o modelo aeroportuário ele ilustra bem isso, que hoje o maior potencial de exploração do empreendimento aeroportuário são, evidentemente, os shoppings, né? Eles até dizem as aerótrópolis, né? Que os shoppings vão se tornar cidades. E em rodovias você também tem as receitas acessórias, faixas de domínio que você pode explorar, como você bem disse, estacionamentos. E você tem também o custo, né? A partir do momento que você vai tendo uma curva de aprendizagem, esse custo vai diminuindo e eventualmente você vai tendo ganhos que podem ou não estar dimensionados nesse plano de negócio. Então, só para a gente dar um fecho nisso aí. O problema das companhias que estão concorrendo, o que é? É o excesso de projetos que elas têm que participar, é falta de clareza em relação às garantias legais. Aí, o que está emperrando? Acho que cada projeto tem o seu pontinho específico que a gente analisa e identifica como algo deal breaker, né? Que eles falam que é o que afasta o investidor. O excesso de projetos, como você comentou, é algo realmente preocupante, porque você tem projetos nas demais áreas de transportes em que as mesmas empresas acabam participando. Mas, evidentemente, a gente tem problemas agora na mudança do setor, por exemplo, do setor ferroviário, em que o governo federal ele, realmente quer promover maior competitividade, que o modelo anterior acabava esbarrando um pouco nessas questões. Isso, evidentemente, como novidade, traz um risco que até se diz nos jornais, o risco VALEC, né, que tem sido o ponto específico que as empresas têm se pegado mais. Então, depende realmente do setor, mas realmente o leque de oportunidades acaba A gente vai contar esse caso VALEC daqui a pouquinho, mas vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalini, lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar pelo site www.brasilianas.org. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos assiste. A primeira pergunta do Brasilianas de hoje vem de São Bernardo do Campo, é de Fátima Souza. Ela quer saber o seguinte, a pergunta dela vai para o José Valente, se existe um modelo de concessão ideal no mundo e se poderia esse modelo ser transplantado aqui para o Brasil. Se existe, o que é que o governo está esperando ou quais são, então, as dificuldades burocráticas? Valente. Talvez fosse importante esclarecer que concessão, PPP, são formas de financiar obras e serviços de infraestrutura, né? E que normalmente elas estão ligadas ao seguinte:
o governo chega à conclusão que é melhor pegar uma quantidade de estradas que exige um volume de recurso muito grande, e entregar para que seja o usuário da estrada quem financie, através do pedágio, do que todos os contribuintes, né? Então, a concessão significa isso, é um contrato para fazer algo e que esse contrato vai ser financiado pelo usuário, não vai ser por todos os contribuintes. Busca-se fazer sempre a concessão pura, que foi uma discussão que estava colocada anteriormente aí pela pessoa que me antecedeu, não me lembro agora o nome. Então, a concessão pura, ela é aquela que não entra um tostão do governo, da União, não é do governo, não entra um tostão da União, do orçamento público. Agora, quando se chega a um ponto em que se conclui que a tarifa do pedágio ela não ficará módica, tem esse conceito de tarifa módica. Tarifa módica é aquela que o usuário estará disposto a pagar sem muito problema, que ele não vai fugir daquela estrada, não vai pegar uma variante para fugir da estrada. Então, quando não se consegue a concessão pura, aí a alternativa é passar para uma PPP, seja uma concessão patrocinada, que é, por exemplo, o governo, através dos recursos orçamentários, repassa para a empresa um volume de recursos para pagar as obras que foram feitas. Normalmente, a empresa antecipa a obra e o governo pagaria depois. Nós ainda não temos nenhum trecho federal nessa modalidade e eu defendo, escrevi isso num artigo que está lá no nosso site, no agenciat1.com.br, que a BR-262 ela só se viabiliza através de uma concessão patrocinada. E, agora, o grande salto que nós vamos ter nesse assunto de concessões é algo que já começou a sair na imprensa agora, e isso já existe em outros países, que é o usuário pagar exclusivamente pela quantidade de quilômetros que ele percorrer. Então, se ele percorre 2 quilômetros, ele paga X de centavos vezes 2 quilômetros. Se ele percorre 30 quilômetros, ele paga X vezes 30. E isso é possível através de sensores que vão sendo colocados ao longo da rodovia. Então, o veículo, ele entra na rodovia, ele é detectado. Depois, quando ele sair, ele é detectado como, então, tendo percorrido uma determinada quantidade. Então, isso existe aqui na América do Sul, existe no Chile, por exemplo, né? Existe em várias estradas da Europa, da Alemanha, e eu acho que, em breve, tanto São Paulo, eu já ouvi o governador Alckmin falando que vai implantar isso, e agora eu acho que também o governo federal está partindo para implantar essa modalidade. Tá, filho. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Agora, aqui em São Paulo já tem um sistema que, se você não pagou o seu imposto, já automaticamente pega a sua placa, cruza no banco de dados e te para aqui. Não. A tecnologia é fantástica, e quando é o contribuinte na outra ponta. Ou se você não pagou, controlar também. Controlar uma também. Bolsa de R$550. Bom, nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute erros e acertos dos projetos de concessões no governo no setor de transporte. Contamos hoje com a participação do doutor em Direito pela USP, André Cássio Carvalho, do professor da Escola Politécnica da USP, Jorge Leal Medeiros, e no Rio, do diretor executivo do portal T1 de Logística e Transportes, José Augusto Valente. Nesse segundo bloco, vamos falar da responsabilidade do governo federal quanto à elaboração dos projetos que dão base aos editais. Mas antes eu queria explorar um pouquinho aqui, que foi dito no intervalo pelo André, os modelos de concessão no Chile, né? Em geral, se fala muito em taxa interna de retorno aí das concessões. E você tem um problema que sempre surge, é o seguinte: se o governo erra para cima, a concessionária tem muito lucro, as custas de um pedágio é muito elevado. Se erra para baixo, dá
desequilíbrio financeiro. Você estava me contando no Chile que o Chile resolveu de uma outra maneira bem engenhosa. Aí você podia explicar? O Chile ele adota uma sistemática um pouco diferente do Brasil. O contrato ele tem um prazo determinado apenas como para fins de balizamento, e você tem o valor presente líquido, que é o sistema em que, atingindo uma determinada remuneração, o contrato se extingue, ou seja, o prazo ele fica na prática por tempo determinado. E com isso você não precisa discutir taxa de retorno, se está elevado ou não, e isso acaba atraindo muitos investidores. Tá, mas bom, tem uma matemática aí meio complicada, porque se a taxa for baixa, mesmo que estique o prazo, mas isso aí são firulas da matemática aí. Eu queria ver com o Jorge, essa questão que foi colocada aí do projeto básico. Quer dizer, hoje você faz um projeto básico muito superficial, as empresas se candidatam, quando vão colocar em prática lá aparecem problemas e como que você vê essa questão hoje nessa rodada de concessões? Eu acho que você tem que partir, quando eu participei na primeira rodada de concessões dos aeroportos, as companhias, as empresas participantes fizeram praticamente, elas mesmas fizeram, se não o projeto executivo chegou muito próximo disso. Elas sabiam exatamente quanto iam gastar, contrataram, tiveram tempo para se preparar, como já tem. Aeroporto de Galeão, aeroporto de Confins, seguramente elas já têm toda a especificidade, em detalhe, o projeto que elas vão ter que executar. Então, isso já faz parte do projeto de aeroportos. Eu acho que a mesma coisa acontece com ferrovias e a mesma coisa, ferrovias talvez não tanto, participação de Valec, mas você tem certamente isso nas rodovias também. Então, eu não creio que isso daqui seja um impacto grande por parte de restrição grande. Agora, o fato das empresas fazerem um projeto, executarem a obra e tudo, dá instrumentos para o governo de fiscalização e de cobrança dos contratos? Eu acho que sim. Eu acho que o governo tem condição de fazer isso daqui e acompanhar, mas ele tem que estabelecer os parâmetros gerais de contorno, as condições de contorno. A partir daí, dando as condições de contorno, retornos, etc., o governo tem que soltar um pouco, não pode querer controlar tudo. E nós estamos vendo isso especificamente no caso do trem de alta velocidade, que eu acho que é, no meu entender, no meu modesto entender, é um furo na água isso daqui. O trem em si? O trem de alta velocidade, eu acho que é uma... Por conta dele? Porque eu acho que não existe uma demanda alta que justifique os 39, 32 bilhões que vão ser necessários, que o governo estimou, que já passaram para 58, estimativa das próprias empreiteiras. Com esse valor, você resolve o problema de transporte público em todas as principais cidades do Brasil, certamente Rio, São Paulo, Curitiba, etc. Você vai atender o que você transporta desse trem entre Rio e São Paulo durante um ano, você transporta por dia nesses outros locais. Então, é uma decisão política, de fato. Custo-benefício mesmo. Custo-benefício e a quem você vai atender. Tá, filho. Valente, vocês fizeram aquele estudo fantástico lá, movimentação de carga e tudo. O Jorge colocou aqui que as empresas têm já avaliações aí em cima de projetos executivos. Quais são os fatores de risco que atrapalham hoje uma licitação? Porque você tem fator de risco da operação em si, você tem fator de risco geológico, você tem fator de risco ambiental. O que pega? Você tem fator de risco de obras que dependem do setor público. Quais são os fantasmas aí nessa conta da taxa de risco de um empreendimento de logística hoje no Brasil? Basicamente é o tráfego, né? Então, eu quando coordenei aquele segundo lote de concessões, eu era secretário e a elaboração daqueles 7 lotes da segunda fase foi feito lá na minha secretaria. Então, nós queríamos inovar introduzindo um gatilho para o tráfego, porque, como já foi falado anteriormente aí, existem alguns parâmetros que podem ser definidos e aí você não precisa fazer o projeto. Por exemplo, nível de capacidade da rodovia. Isso já existe, o Highway Capacity Manual, ele define quais são os níveis de serviço. Então, aí você diz assim, quando atingir o nível de serviço D, já está na hora de começar a fazer a obra de duplicação. Então, isso pode acontecer daqui a 5 anos ou pode acontecer daqui a 10 anos. Então, aí o risco do tráfego nem fica com o poder público, nem fica com a iniciativa privada. Por quê? Porque o que não pode acontecer é ter que fazer as obras de duplicação antes que o tráfego cresça. Porque quem vai dar a receita é o tráfego. Então, quanto maior o tráfego, maior a receita. Então, eu acho que nessa da 262, esse é um dos problemas, porque
o governo quer, por motivos macroeconômicos, de alavancar o investimento no país, que as duplicações sejam feitas nos próximos 5 anos. Mas, muitas vezes, o estudo de tráfego não vai dizer isso. Ele vai dizer que a duplicação tem que ser feita daqui a 10, entendeu? Então, se tem que fazer o investimento agora e se a receita da empresa vai depender do tráfego, então, não ter esse gatilho, que foi uma coisa que a gente tentou introduzir lá atrás, mas que depois também não passou pelo TCU, isso é um elemento, eu acho que é o principal elemento da equação. Ô, Valente, explica de novo o gatilho, como que funciona. O gatilho é assim, até o nível de serviço C, que aí é uma questão técnica que precisaria de tempo para explicar, mas até o nível de serviço C, o tráfego está fluindo, não tem gente com dificuldade de realizar a velocidade que a via permite, consegue fazer as ultrapassagens, essa coisa toda. Então, isso aí tem o nível A, o B e o C. A partir do nível D, já existe uma dificuldade. Então, às vezes, os veículos têm que ficar atrás de caminhão, não tem dificuldade de ultrapassar, cai muito a velocidade operacional. Então, essa definição de quando estiver atingindo o nível D, é a hora de começar a fazer as terceiras faixas e as duplicações, funciona como um gatilho. Quer dizer, quando é que tem que começar a fazer a obra? Não se define a priori, se define quando atingir um determinado nível de serviço, e que é uma coisa que é fácil de medir. Essa questão que o Valente coloca é muito interessante, porque quando você olha de vez em quando a cobertura econômica, o pessoal fala, não, o país não pode crescer por causa do gargalo. Mas é o gargalo que viabiliza a obra, porque o gargalo é a demanda reprimida. Se você não tem gargalo, você não tem demanda, você não tem obra. Mas o Jorge estava querendo falar sobre isso. O gatilho que o Valente falou, no aeroporto fica bem fácil de acompanhar, é o seguinte, quando atingir X milhões de passageiros por ano, você tem que fazer a segunda pista, ponto. É exatamente isso que ele falou e é bem fácil de identificar na parte de aeroportos. Mas isso está sendo utilizado no Brasil? Está sendo colocado, foi colocado para Viracopos, está sendo colocado para Guarulhos, vai ser colocado em Brasília e faz parte do contrato isso daqui. Quando atingir um certo valor, você tem que aumentar. Inclusive, no caso dos aeroportos, foram colocados da mesma forma que o Valente falou, níveis C, D, etc., de atendimento do Highway Capacity Manual, você tem a mesma coisa na parte dos aeroportos, na parte do passageiro dentro do terminal, que é uma coisa de conforto e vai ser fundamental que a agência possa atuar nesse sentido, que é uma experiência que nós não temos ainda. Quer dizer, o segredo todo é você ver o aumento de demanda. A hora que começa a virar gargalo, entra a próxima etapa. Se você faz muito antes, você inviabiliza financeiramente. Se faz depois, você cria estrangulamento. Nós temos agora uma coisa nova no Brasil, que é o conforto do passageiro. Quantos passageiros por metro quadrado, quanto tempo na fila que ele pode esperar para check-in, quanto tempo ele vai esperar para retirar sua bagagem, e isso vai definir um padrão de atendimento com que o concessionário vai ter que melhorar a qualidade do serviço. Tá, filho. Eu queria ver com o André essa questão do risco Valec. Foi bem colocado aqui que o tráfego é o principal fator de risco, você não poder estimar de quanto vai ser esse tráfego. O governo apresentou essa solução da Valec comprar toda a capacidade de carga aí das ferrovias e revender na frente. Eu pergunto o seguinte, não foi exagero demais aí de acabar com até esse risco de tráfego? E a Valec, ela dá segurança jurídica e orçamentária para os concessionários participarem acreditando nela? O primeiro problema do risco Valec é que ele poderia ter sido reduzido se fosse uma PPP, né? Voltando àquele papo inicial, porque você tem o fundo garantidor de PPPs que faria a função da Valec. Então você não precisaria ter uma estatal na qual os empresários não confiam por razões diversas, que não cabe aqui levantar, mas você teria esse risco, na verdade, mitigado pelo FGP, então né, que é o fundo garantidor. Está ligado na origem de não ter feito PPP. Exatamente. E eu acho que a partir do momento que você coloca uma estatal para garantir todos os projetos de concessões ferroviárias, nada impede que, de repente, um projeto que não esteja sendo economicamente viável sofra um calote, entre aspas, e priorização de projetos que sejam mais rentáveis economicamente. Então, isso tem sido um susto que o investidor não quer correr, né? Tá. Eu queria ver com o Valente. Valente, a gente foi já demonstrado aí que você tem já análise de carga, você tem todos esses... Como que você vê essa metodologia, essas mudanças sucessivas de arrumar o avião em pleno voo,
desse sistema de concessão. Então, o concessionário, os candidatos acham que a taxa de retorno é baixa, o governo eleva. Daí o pessoal de pedágio acha que o pedágio é alto, daí o governo tenta minimizar outros fatores. Não está faltando uma metodologia para juntar todas as pontas antes de jogar a embarcação ao mar aí? No caso aí da TIR, por exemplo, da taxa interna de retorno, há uma outra complexidade, é que o TCU também influencia nisso. A entrevista do ministro Augusto Nardes dá a impressão de que o TCU vai fazer o que o governo definir, mas normalmente este item é um dos itens vamos dizer assim, onde o TCU mexe também. Então, por exemplo, tem uma história de que se a presidente ela gosta de empresário ou não gosta de empresário. Se o ministro estivesse participando do debate, eu ia perguntar, o senhor aceita uma TIR de 15%? Se a Dilma quiser botar uma TIR de 15%, o senhor aceita? Ele não vai aceitar, ele vai dizer, não, nós não vamos aceitar. Então, o TCU vai jogar para... Porque não se trata de gostar de empresário ou não gostar de empresário. Bom, a questão da TIR tem um dado mais importante, que é o seguinte. A TIR é muito complexa. Inclusive, para uma mesma concessão, cada empresa tem uma visão diferente da sua taxa de retorno, porque ela significa os riscos que cada um está disposto a assumir, a taxa de oportunidade do capital, quer dizer, o cara, eu posso aplicar aqui, eu posso aplicar ali. E, finalmente, às vezes, as sinergias. Então, por exemplo, uma concessionária já tem uma rodovia num determinado lugar. Se tiver uma nova concessão ali próximo, possivelmente ela vai utilizar uma TIR menor, porque ela vai conseguir ter um ganho de sinergia por já estar trabalhando ali no trecho e ter uma série de facilidades. Então, na verdade, assim, na minha opinião, a TIR é um elemento que quem vai definir é o empresário na concorrência. Na segunda fase dos 7 lotes, a OHL mergulhou violentamente em nos 5 trechos que ela ganhou. A TIR ali deveria estar perto de zero, teoricamente, lá no momento da licitação. Inclusive, outros concessionários disseram assim, ela não vai conseguir fazer, não vai conseguir. Então, eu acho que não faz muito sentido tentar exercer um controle muito grande sobre a TIR, porque eu acho que ela vai ser resolvida no momento da licitação. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Bom, vamos aproveitar então essa discussão que a gente teve sobre aeroportos. A pergunta é de João de Oliveira, de Perdizes, aqui de São Paulo, e é para o Jorge Medeiros. Ele quer saber o seguinte: se o senhor acredita que as reformas e obras para a Copa do Mundo vão ser feitas a tempo da gente não ter problemas aqui no país? A minha preocupação não é a Copa do Mundo, a minha preocupação é muito mais a parte de atender o tráfego, que cresceu imensamente. Pra você ter uma ideia, o tráfego triplicou em 10 anos, mais ou menos. Então, nós tínhamos mais ou menos uns 30 milhões de passageiros há 10 anos atrás, estamos com 100 milhões de passageiros agora, por ano. Então, essa demanda está sendo brutal. No ano passado, nós tivemos uma taxa de crescimento de 7%, que nós achamos baixa, mas no mundo inteiro 7% é muita coisa. Esse ano nós vamos estabilizar, não vamos crescer. Mas a preocupação que nós temos é atender a demanda interna, a demanda doméstica. Copa do Mundo, Olimpíadas, é um soluço, é um pequeno pico que vai acontecer. Nós vamos ter um pouco de desconforto, mas nós vamos suportar. O que nós temos que atender é a nossa demanda crescente, que é nossa, de fato. Jorge, só uma pergunta. Esse plano de estimular a aviação regional aí do país, como você está vendo esse redesenho dos hubs aeronáuticos, de aviação e tudo, e esses estímulos que estão sendo mencionados aí para valorizar a aviação regional? Eu acho que tem que ser feito, eu acho que os 270 aeroportos são importantes, mas o que eu acho é que esses 270 aeroportos são um pouco demais.
Nós estamos com a indicação da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, indicando 71 aeroportos. Nós temos 125 aeroportos servidos por aviação regional hoje em dia e querer colocar para 270 em pouco tempo não vai dar. Deixa eu ver, hoje são quantos? Hoje nós temos mais ou menos 125 aeroportos E a com aviação regular. Ela quer mais A quantos? associação quer botar mais ou menos uns 71, reforçar 71, que vai dar mais ou menos uns 50 a mais, que alguns deles já são servidos. Tá. A ABETAR, de transporte aéreo regional, colocou 170, o que é mais o conjunto é mais ou menos razoável. A SAC botar 270, a Secretaria de Aviação Civil da Presidência, colocar 200, eu acho um pouco de exagero. Colocar 7 bilhões, estão colocando uma empresa para fazer a administração de tudo isso e colocando 3 empresas para fazer projetos padronizados para 3 blocos de 90 aeroportos, mais ou menos cada um. Eu acho que é um passo um pouco grande demais, nós temos que trabalhar com um pouco mais devagar nisso daqui. Bom, vamos a mais um intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org, que hoje discute erros e acertos das concessões do governo federal para o setor de transporte. Nesse último bloco, vamos falar de um ponto importante em relação às críticas dos pacotes de concessão, que seria a ausência de previsão para alguns riscos dos projetos licitados. Mas antes eu queria pegar um ponto que deu uma boa discussão no intervalo aqui, que é a questão do trem-bala aí. O Valente ele tem uma defesa do trem-bala, eu queria que você trouxesse para fora do intervalo aqui, para o público aqui, para compartilhar. Eu quero falar depois. Então, mais uma vez, quando eu era secretário de política, quando eu estava como secretário de política, eu recebi esse material lá da empresa italiana e a gente desenvolveu estudos, etc. Não tínhamos equipe, mandamos para o BNDES. Mas a discussão que prevaleceu, que eu já tinha lá na ocasião, eu fui conhecer também os sistemas na Europa, é que é uma questão estratégica ter o domínio da tecnologia do trem de alta velocidade. Porque é uma questão de tempo, isso vai começar a ser implantado na América do Sul e em outros países, e o Brasil pode ser um grande player no fornecimento, na produção, tanto de ter fábricas desses veículos, como de executar, enfim, as Odebrecht da vida, poderem fazer essas obras. Então, me parece que a questão do trem-bala é muito mais de importância estratégica do que de transporte. Você tem razão, mas eu levanto um ponto em que eu trago a experiência de aeronáutica. O Brasil começou a investir em 45 na criação do Centro Técnico de Aeronáutica, desenvolveu com Montenegro ITA, etc., que resultou na Embraer, que resultou numa empresa bem-sucedida. Nós tivemos, antes de Embraer, nós tivemos tentativa de fazer helicóptero e convertir plano. Helicóptero, estamos começando a mexer agora, passados 30 anos, convertir planos americanos apanharam muito com os aviões da Osprey, que eles estão agora operando. Tá? Então, a pergunta é a seguinte, nós não estamos dando um passo um pouco além, não? Eu não estou querendo dizer que a minha opinião seja mais certa que a do Valente, eu acho que a gente tem que investir em coisas estratégicas, mas a gente tem que pensar quais são as alternativas que a gente tem. Por exemplo, Maglev permite um traçado que é semelhante ao traçado de trem de baixa velocidade, ao passo que o trem de alta velocidade, que é um trem que fica antes do Maglev, ele tem raios... O que é o Maglev? Maglev é levitação magnética, desculpa. Levitação magnética. Ele permite raios mais apertados tanto quanto os trens de velocidade alta, mas não de alta velocidade. Ao passo que o trem de alta velocidade, sem ser levitação magnética, ele exige curvas maiores, etc. Então, nós temos que pensar um pouco mais de uma forma mais ampla no que nós vamos investir. Tá, filho. André, eu queria pegar o tema desse bloco, que é essa questão da interlocução entre governo e setor privado. Tem críticos que acham que o setor privado está fazendo muita coisa que deveria ser função de governo. E tem críticos que acham que o governo não ouve suficientemente o setor privado. Qual que está a verdade aí? Está no meio?
Na verdade, eu acho que cada um tem sua ponta de razão, mas acho que a questão de contingenciamento de risco hoje é fundamental para os grandes projetos. Se a gente pensar que custo de desapropriação, custo socioambiental e outros custos que são realmente relevantes para o projeto fiquem a cargo do particular, isso vai ser transmitido na tarifa, na apresentação da proposta. A partir do momento que o governo assume isso para si, por exemplo, no trem-bala, como a gente estava discutindo aqui, isso realmente era algo preocupante e o governo assumiu. E nas rodovias também parcialmente. Agora nas ferrovias não. Nas ferrovias está uma discussão em que o particular deve ter esse risco e é o que tem afugentado muitos investidores. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino, enviada pelo portal www.brasilianas.org. Bom, Nassif, a pergunta é de Mônica Ribeiro, aqui de Santos, e ela quer saber o seguinte, pergunta aos convidados, se eles concordam com a criação do regime diferenciado de contratação para substituir a Lei 8666, ou se o governo deveria apenas ter melhorado a velha lei de licitações. Bom, vamos para o advogado. Isso. Bom, eu sempre, no início eu fiquei meio ressabiado com o RDC. Só para explicar para os nossos telespectadores o que é o como RDC, que é o RDC e como que é o outro regime. O RDC foi um regime diferenciado de contratações, como o próprio nome diz, criado inicialmente para obras destinadas à Copa do Mundo e às Olimpíadas. E com o passar do tempo, as alterações legislativas via medida provisória acabaram incluindo para obras do PAC, obras de saúde e educação. Então, hoje o RDC é aplicável em muitos projetos de infraestrutura. E a característica dele qual é? A celeridade, a fase recursal que fica ao final, ou seja, dá maior celeridade ao processo licitatório, e a contratação integrada, na qual o projeto básico é elaborado pelo próprio executor do projeto, ou seja, o projeto básico executivo é concentrado na figura de uma mesma empresa. Isso aí não é terceirizar muito a obrigação pública, não, Jorge? A experiência que eu tive no passado, já alguns anos atrás, era que seria interessante você ter um projetista, um empreiteiro e, eventualmente, um supervisor de obra. Eu já trabalhei em empresas que as duas coisas, de projeto e supervisão, eram a mesma. Época de hidrocerf, com o projeto de Galeão, de Manaus, etc. Dava certo. Nós perdemos um pouco isso daqui, porque nós colocamos a empreiteira com a Senec, que foi criada pela Camargo Correia, etc. Ficou tudo uma coisa só. Então, você perde um pouco essa flexibilidade. Tá. Mas você estava falando das ressalvas aí e das virtudes do RDC. Qual é a sua opinião hoje sobre o sistema? O RDC, eu acho que num longo prazo, isso realmente não vai ser agora que a gente vai ter essa visão, mas o governo federal ele vai colher os frutos de uma contratação mais barata. A partir do momento que você congrega isso para uma pessoa só, de fato, ao final, você vai ter algo muito melhor do que o preço unitário que é aplicado hoje. O único problema e aí o Tribunal de Contas ainda tem uma resistência em ver isso, você não pode querer aplicar a estrutura de custos do preço unitário para o RDC, que senão realmente você não vai chegar no resultado desejado. Então, só para o leitor entender, o RDC você pega a obra toda, define um preço e entrega a obra toda. E o Tribunal de Contas tem um sistema de contar quantos tijolos, quanto cimento. Exatamente. E isso aí realmente você não vai conseguir contratar e controlar o custo dessa forma. Eu queria ver com o Valente, até pela experiência dele no setor público, Valente, quando pega as concessões, tu tem uma prestação de contas, tem o balanço das concessionárias para avaliar se a taxa interna de retorno é alta, é baixa. E há muita dúvida sobre a capacidade técnica do governo, depois de vários desmontes que ocorreram na área pública, de fiscalizar adequadamente os sistemas de balanço aí, até por um próprio problema das agências reguladoras aí terem uma ligação muito estreita com os regulados aí. Como é que você está vendo essa questão? Esse é um ponto que eu estou vendo positivamente. A NTT e a ANTAC, por exemplo, que são as duas agências com quem eu lido mais, elas realizaram concursos e hoje elas têm uma equipe de alto nível e que cada vez está se capacitando mais para cuidar desses assuntos. Agora, na parte dos contratos de qualquer contrato, na verdade, a 8666, ela permite você fazer, por exemplo, revisão de um contrato para reequilíbrio, mas não é só a favor do contratado, não. Às vezes pode ser a favor do contratante. Então, por exemplo, nas concessões, as revisões são a cada 5 anos. Os reajustes da inflação são anualmente, mas a cada 5 anos deve ser feita uma revisão. E nessa revisão pode chegar à conclusão de que tem que fazer um reequilíbrio a favor do contratante e não necessariamente só a favor do contratado. Eu ainda não vi esse caso.
Mas ele é possível de fazer. Ele é possível de fazer. E eu acredito que essa valorosa equipe da NTT, e a valorosa equipe da ANTAC, eles vão chegar a um ponto que eles vão fazer essa avaliação de uma maneira que vai atender ao interesse público e que também não vai deixar o empresário triste. Bom, a NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a ANTAC é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Bom, quanto tempo... Tá certo. Então, voltando a essa questão, por exemplo, outro dia saiu uma matéria dizendo que determinada concessionária jogava cursos, fazia uma alocação de cursos para outras empresas. De que maneira que está regulado esse setor? Tem muito descontrole, não? Diz em matéria de concessões. Em matéria de concessões, hoje eu acho que o Brasil atingiu uma maturidade em matéria de controle, até o próprio Valente destacou a capacidade técnica da NTT e da ANTAC. De fato, o que a gente tem hoje é algo muito superior ao que a gente tinha no início delas, na fase embrionária. Agora, o maior problema que você falou do jogo de planilhas, de você omitir custos, é na análise do plano de negócios. Isso tem sido, na verdade, um retrocesso no sentido de que tem sido terceirizado a bancos, ou seja, bancos vão analisar o plano de negócios e não o governo. E eu sempre fui a favor de que o governo tivesse o controle sobre isso. Tá. Só bem rapidinho, que nós estamos terminando aqui. Quando, digamos, você tem dois candidatos que fazem cálculos tão díspares, aquele caso primeiro de redução da taxa externa de retorno, que ganharam alguns grupos espanhóis, qual foi o resultado final daquilo? Eles estão cumprindo certinho o contrato? O problema maior é, além dos investimentos que não estavam muito bem detalhados, isso sempre foi uma crítica das concessionárias daquele grupo, as questões ambientais, socioambientais também foram um entrave violento e que acabaram... Somente agora que a gente viu realmente a construção das praças de pedágio e a operação efetiva. Então isso foi um problema realmente grave para esse problema. Bom, o programa Brasilianas.org sobre erros e acertos dos projetos federais para a concessão de obras públicas termina por aqui. Agradeço a participação do doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, André Castro Carvalho, do professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Jorge Léo Medeiros, e no Rio, do diretor executivo do portal T1 de Logística e Transportes, José Augusto Valente. Também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.